Iniciando esse nosso treinamento, eu gostaria de dizer também para vocês que é uma alegria enorme receber vocês aqui na nossa casa. E dizer para vocês que esse treinamento que nós vamos fazer hoje, para nós não é só um simples treinamento. Para nós representa uma nova fase do relacionamento do ISAT com os nossos clientes, com clientes do ISAT. Quem aqui já participou do ISAT 360 alguma vez? De alguma palestra que eu tenha dado? Nenhum de vocês? Já. O ISAT 360 é o nosso programa de educação continuada. E nesse momento, nesse ISAT 360, nós trazíamos o quê? Informações, atualizações e orientações para os nossos clientes. E por muito tempo foi muito importante. Porém, nós entendemos que o momento atual ele exige mais do que só informações. Ele exige que as empresas, na verdade não ele exige, as empresas eles precisam de líderes mais bem preparados, líderes com pessoas capazes de entender melhor o comportamento humano, a comunicação, os conflitos, as gerações dentro das empresas, a organização do trabalho e quais são os impactos disso na saúde, na segurança e principalmente nos resultados das nossas empresas. E é por esse motivo que nasce o nosso programa de desenvolvimento de líderes, tá? E antes de entrar no tema especificamente que vocês vieram aqui para conhecer, eu quero me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Eu me chamo César Yoshio Kawakami, sou médico especialista em medicina do trabalho e também perícias e auditoria médica, faço perícias para a Justiça do Trabalho e também para a Justiça Federal há mais de 18 anos, tá? Também atuo como coordenador da Câmara Técnica de Saúde e Bem-Estar do CODESC aqui em Cascavel e também estou na diretoria da Associação Médica de Cascavel, na diretoria financeira e administrativa. Porém, hoje eu não estou aqui só falando como médico, como perito, hoje eu estou falando com vocês como empresário, como líder, como pai, como esposo e também como cristão. Eu entendi, eu sou uma pessoa hoje que, assim como vocês, vivenciam um dos maiores desafios nas empresas, que é liderar pessoas. Eu aprendi como empresário, como líder, que esse é um dos maiores desafios que a gente tem que lidar no dia a dia, como gestor e como líder, porque nós vivenciamos isso todo dia, eu vivencio isso todos os dias. O desafio de contratar, o desafio de perder pessoas, o desafio de treinar pessoas, o desafio de ter que cobrar as pessoas, o desafio de lidar com as gerações, o desafio de engajar o nosso time, o desafio de ter que buscar pessoas, buscar resultados, porém sem deixar de cuidar. Então é justamente por falar também como pai, líder e cristão, eu costumo iniciar as minhas falas com uma reflexão bíblica. Não que eu quero transformar isso aqui num momento religioso, mas porque eu de fato acredito que a Bíblia, ela traz princípios como sabedoria, liderança, justiça, equilíbrio e também construção. E ele está em Provérbios 24, nos versículos 3 e 4. Com sabedoria se constrói uma casa, com entendimento ela se firma, com conhecimento seus cômodos se enchem de bens preciosos. E eu gosto muito dessa imagem que vocês estão vendo aí no slide, porque toda empresa, ela também é uma casa. Uma empresa ela é feita de quê? De processos, de metas, de documentos, de contratos e também de indicadores. Mas acima de tudo, uma empresa é feita de quê? Pessoas. E nenhuma casa, ela se sustenta só com parede bonita. Assim como também uma empresa, ela não se sustenta também só com um monte de documento bonito. Concorda com isso? Então, uma empresa, ela se sustenta com o quê? Com liderança, com confiança, com clareza, com respeito, com comunicação, com responsabilidade, mas também com
direção. Então, quando a gente fala de risco psicossocial, nós estamos falando exatamente disso. Como é que essa casa chamada empresa, ela está sendo construída, organizada, liderada e também sustentada. Se uma empresa ela é uma casa em construção, esse nosso programa ele nasce justamente para ajudar os líderes e as empresas a construírem essa casa com mais sabedoria e também com mais responsabilidade. O nosso programa ele nasce porque o mundo mudou, o mundo do trabalho mudou, as pessoas mudaram, as gerações mudaram, a comunicação mudou. A relação com o trabalho também mudou. E a nova legislação, a NR1, ela reforça a necessidade da gente olhar para os riscos psicossociais dentro do PGR, dentro do nosso GRO. Mas eu quero dizer algo para vocês, os riscos psicossociais, eles não se resolvem só com um questionário. Os riscos psicossociais, eles não se resolvem só com um relatório, só com um documento bonitinho. Isso tudo é importante. Avaliar é importante, registrar é importante, avaliar, ter plano de ação é importante, mas na prática, os riscos psicossociais eles precisam ser prevenidos no dia a dia. Como? Na forma como o líder conversa, na forma como o líder cobra, na forma como ele orienta, na forma como o líder escuta, na forma como o líder organiza o trabalho, na forma como ele comunica as mudanças, na forma como ele lida com os conflitos. Por isso, o nosso programa ele nasce justamente para ajudar as empresas a irem além do cumprimento das normas. E quando nós falamos de ir além de cumprimento de norma, nós falamos também de uma mudança no próprio papel do ISAT junto com as empresas, clientes. Nós do ISAT entendemos que saúde e segurança do trabalho, elas não podem mais ser vistas como exame ocupacional, laudo, documento. Claro, cumprir a norma, cumprir a legislação é algo extremamente importante e precisa ser feito. Nós somos uma clínica de saúde e segurança, então isso sempre vai ser parte essencial da nossa entrega. Mas o ISAT hoje ele quer ser mais do que só uma clínica onde a empresa de vocês manda fazer exame, fazer documento. Nós queremos de fato ser parceiros estratégicos, parceiros para ajudar a proteger pessoas, desenvolver líderes, reduzir riscos, melhorar os indicadores, aumentar a produtividade, reduzir absenteísmo, reduzir rotatividade e principalmente ajudar a fortalecer os resultados das empresas. Porque, no fim, uma empresa que cuida melhor das pessoas também melhora os seus resultados. O que eu tive que aprender? Pessoas bem lideradas, elas erram menos, elas permanecem mais, elas produzem melhor e também atendem melhor os nossos clientes. Mas para entender tudo isso que eu estou falando, e por que tudo isso é tão importante, antes da gente começar a falar de norma, nós precisamos falar de gente, nós precisamos falar de pessoas. Toda norma, ela nasce de uma realidade, e a realidade das empresas ela é feita de pessoas. Pessoas que lideram, pessoas que executam, pessoas que acertam, pessoas que erram, pessoas que se frustram, pessoas que se desenvolvem, pessoas que também adoecem e pessoas que geram resultados. Então, quando nós falamos de risco psicossocial, nós não estamos falando apenas de saúde mental de uma forma abstrata, nós estamos falando de como o trabalho ele é organizado, como as metas são cobradas, como os líderes se comunicam, como os conflitos são tratados, como é que as pessoas entendem o seu papel e como é que as mudanças são conduzidas dentro das empresas. Então a nova NR1, ela fala de risco psicossocial, mas na prática ela chama as empresas para uma nova maturidade de liderança. E quando eu falo de gente, eu não falo apenas da realidade dos nossos clientes, eu também falo da minha própria
jornada como empreendedor. Pessoal, eu sou de uma geração diferente da grande maioria dos jovens e colaboradores que estão entrando nas nossas empresas. Eu sou da geração X. Deixa eu só entender aqui, quem que é da geração X? Vocês entendem sobre as gerações? Quem tem aqui acima de 30 e poucos anos? É a grande maioria. Olhando pelas carinhas aqui de alguns que eu já conheço, a grande maioria de vocês ou é da geração X ou é da geração Y. Quem é da geração Z aqui? Poucos. Ficam tranquilos que eu não vou falar mal da geração Z não, tá? Mas vamos lá. Pessoal da geração X, como é que eu sou, como é que nós somos via de regra? De uma criação mais conservadora, mais direta, mais dura. Eu achava que liderar é o quê? Cobrar. Eu achava que cobrar, corrigir, exigir, esperar resultado. Não é assim? O cabra tem que dar conta. É assim que nós pensamos. Porém, quando a gente se torna empresário, quando a gente se torna líder, a gente sente na prática aquilo que vocês já sentem, com certeza vocês têm muito mais experiência do que eu. Que é o quê? Ter que contratar, perder pessoas, treinar, engajar, retrabalho, cliente insatisfeito. Ou seja, liderança ela não é teoria, liderança é resultado. Ou a gente aprende a liderar melhor, ou a empresa vai pagar a conta. E ela vai pagar a conta como? Com rotatividade. Como é que está a rotatividade nas empresas de vocês? Está boa? Está tranquilão? Pela carinha de vocês, não. Como está na grande maioria das empresas. Isso não é algo específico. A rotatividade hoje ela está aumentando cada vez mais. O absenteísmo está aumentando cada vez mais. Inclusive as faltas pelos famosos CDFs. Quem é de RH sabe o que é, que são os adoecimentos psíquicos e psiquiátricos. A empresa paga como? Com erros, com retrabalho, com perda de cliente, com perda de produtividade. E eu também gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, de como foi isso. Alguns de vocês já me conhecem. Eu já faço perícia há mais de 18 anos. E eu fazia muita palestra técnica como perito, como médico do trabalho. Eu nunca tive problema em lidar com um paciente ou com um periciado numa ação trabalhista ou com um paciente. Então, para mim, era muito fácil lidar com pessoas como paciente. Porém, eu como gestor, eu era um zero à esquerda. Eu não sabia nem o que precisava ser feito. Então, nós temos a clínica já há uns 12, 13 anos. E até então, até 3 anos atrás, eu era simplesmente o médico do trabalho, o médico responsável pelo ISAT, mas eu não geria nada. Nós tínhamos um gestor, meus pais auxiliavam nessa parte administrativa, eu vinha, médico do trabalho, médico responsável, atendia, resolvia questões técnicas, mas nunca atuei na gestão e na liderança. Até que um dia, o papai do céu lá falou assim, bom amigão, esse não é o teu propósito, o teu objetivo é esse aqui. Ok, tu gosta de fazer isso, mas eu acredito que o teu papel é esse. E eu entendi que não era mais só para mim ser o médico do trabalho, atendendo paciente a paciente, eu tinha que aprender a lidar com a minha empresa, aprender a lidar com as pessoas para poder ajudar muito mais. Falei, bom, sou o dono da empresa, vou tocar a minha empresa. Aqui nós tínhamos um gestor, aqui nós tínhamos uma sala, ele ficava ali, o meu gestor nessa sala, eu expulsei ele daí, joguei ele lá para cima, ele foi lá para cima. Sou dono da empresa. Adivinha o que aconteceu quando eu fiz isso? Deu um ruim danado. Deu um ruim danado. O que foi esse ruim? Esse gestor chegou para mim em determinado momento e falou assim, doutor, não está rolando. Eu falei com aquela cara de dono, falei, não está rolando por quê? Não, é porque o nosso time está um pouco perdido. Eu falei, mas está perdido como? Não, é que eles me pulam, eles vêm falar contigo, o senhor orienta uma coisa, eu oriento o outro, e o time não sabe quem obedecer. Como é que fica aí? Naquele momento eu não gostei muito do que eu ouvi, mas eu entendi, né? Ou seja, eu não sabia muito bem qual era o meu papel e como eu devia agir nessas situações. Isso, de fato, estava gerando um problema dentro da empresa. E aí eu falei, ok, eu vou me afastar, vou me aperfeiçoar, eu vou treinar. Então, no ano de 2023, eu fiquei praticamente o ano de 2023 inteiro em treinamento,
Estou aprendendo tudo que vocês imaginarem de empreendedorismo, curso de espiritualidade, de gestão de pessoas, para aprender a lidar com as pessoas. Como eu disse para vocês, eu sou da geração X. Como é que somos nós, a geração X? Trabalho dado é trabalho resolvido. Para a gente é assim. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que foi muito engraçada para mim, mas eu não tinha nem ideia. Todo mundo aqui sabe o que é feedback? Vocês já estão escolados, vocês sabem o que é feedback. Eu não tinha a mínima noção do que era um feedback há 3 anos atrás. E a primeira vez que eu fui num treinamento, o gestor falou assim para mim, então César, a partir de agora você vai ter que aprender a fazer feedback. Eu falei, o que é feedback? Ele falou, então, você vai ter que chamar o seu colaborador, quando ele fizer algo bacana, algo legal, e vai ter que, poxa, cara, parabéns, legal, é isso aí, tá no caminho certo. Eu olhei bem pro treinador e falei assim, tu tá de sacanagem comigo? Eu falei, então quer dizer agora que eu vou ter que dar parabéns para um cabra que eu pago o salário dele para fazer um trabalho bem feito? Ele falou, é. Eu falei, aí tu tá zoando comigo. E assim, gente, eu não estou falando de certo ou errado, mas é a maneira em que eu fui criado. Eu agia dessa maneira porque eu fui criado assim. Ninguém precisava dar tapinha nas minhas costas para dizer, olha, doutor César, parabéns, é isso mesmo. Eu não entendia isso. Então, para mim, foi muito difícil entender algumas coisas. E eu sei que ainda existem muitos líderes que têm essa mesma dificuldade de entender isso. Principalmente quando fala com a geração mais nova. E nós tínhamos também uma questão de comunicação que era assim algo muito difícil. Eu chegava, conversava com um liderado meu e falava assim, cara, eu quero pedir abacaxi para ele. Aí eu olhava e falava assim, você entendeu o que eu te falei? A gente vai ter uma conversa. Como é que quando a gente conversa com um dos nossos liderados, como é que é a resposta em 99% das vezes? Você pergunta para ele, você entendeu? Como é que é a resposta em 99% das vezes? Entendi. Você pediu abacaxi, ele volta com a manga. Aí tu fala, mas não foi isso que eu pedi. Não sei se isso acontece nas empresas de vocês, mas lá fora isso é muito comum. Isso era muito comum comigo também. Porém, eu entendi uma coisa também. Nós, enquanto gestores e enquanto líderes, nós somos responsáveis pelo que a gente fala, mas nós também somos responsáveis pelos que as pessoas entendem. E aí eu aprendi uma técnica da NASA sobre isso. Como é que a gente faz para saber o que a pessoa entendeu? Além de só perguntar se ela entendeu. Quando eu pergunto para a pessoa se ela entendeu, a resposta em 99% das vezes é eu entendi, eu olho para a pessoa e falo assim, explica para mim o que você entendeu. Parece ser óbvio e bobeira, mas eu não sabia que, dava a impressão que eu não sabia que podia fazer isso. Hoje eu peço para o meu time explicar o que ele entendeu. E uma coisa que eu observei muito, gente, uma boa parte das vezes a pessoa me explicava, eu falei, rapaz, mas não foi isso que eu expliquei não? Não foi isso que eu pedi? Aí eu também comecei a entender que a minha maneira de comunicar não estava adequada. E eu comecei a entender que determinadas pessoas entendem algumas coisas de uma maneira diferente. Então você tem que se adaptar com os teus liderados na maneira de comunicar. Vocês de RH provavelmente entendem isso muito melhor do que eu, a questão do perfil comportamental. Cada um tem um jeitão, não tem? Tem. Oi? Os temperamentos. E assim, e não tem questão de certo ou errado. As gerações, elas são diferentes. E nós, enquanto líderes, nós precisamos entender tudo isso. Então, voltando ao nosso exemplo aqui, nós vivíamos uma situação, pessoal, de uma rotatividade aqui enorme. Eu chegava na recepção, eu olhava uma menina nova. Eu chegava para o meu time e falei, viu, cadê a mocinha que estava aqui na recepção? Então, doutor, aquela eu precisei demitir. Tá bom. Passava uma semana, eu olhava, eu falei, mas a moça que estava aqui, aquela pediu para sair. Tá bom. Passava outra semana, era assim uma frequência muito grande. Quer dizer que aqui é horrível, era horrível de trabalhar? Não, a gente estava desorganizado. Galera, eu sentava ali quando não tinha sala, eu sentava no meu consultório ali embaixo, fazia uma fila de mulher. Por que eu falo mulher? Não é discriminação não, é porque 90% do nosso time são mulheres. Então a maioria das confusões eram entre as mulheres. Aí o pessoal olhava e falava assim para mim, doutor, eu não aguento mais. Eu vou mandar aquela fulana embora. Doutor, eu vou pedir as contas. Sem brincadeira, eu sentava, chegava, a mulherada vinha e não aguentava mais aquela confusão. Eu falei, eu não sabia o que fazer.
E aí teve uma coisa muito importante que eu fui aprendendo com os treinamentos, que eu tive que fazer o quê? Eu tive que fazer uma pergunta para mim. Será que era o meu time que era um problema? Será que eram as pessoas que estavam entrando e saindo a todo momento era um problema? Ou será que a minha forma de liderar que era um problema? Ou seja, será que a minha forma de liderar e de gerir a minha equipe não estava adequada? E quando eu comecei a entender tudo isso, algumas coisas começaram a mudar. A minha postura, ela precisou mudar. A minha forma de liderar começou a mudar. Eu tive que aprender coisas simples. Por exemplo, que firmeza, ela não é grosseria. Cobrança também não é humilhação. Cuidado também não significa falta de exigência. Escutar o nosso time também não é perda de autoridade, muito pelo contrário. Quando um líder, quando a gente escuta melhor, a gente cobra melhor. Quando nós, enquanto líderes, damos clareza, reduz conflito. Quando a gente treina pessoas, nós reduzimos erros. E quando a gente acompanha o nosso time, a gente reduz rotatividade. Ou seja, liderar não é apontar erro. Liderar é formar pessoas, é dar direção, é corrigir rota, é sustentar um padrão, é comunicar melhor, é cuidar sem deixar de exigir. E essa mudança de mentalidade, de postura que eu tive que ter, ela começou a aparecer na prática e também nos nossos resultados. E coisas simples que eu comecei a ter que fazer, surgiram um efeito. Eu vou dar um exemplo, alguns de vocês já até a conhecem. Quem conhece a Ana aqui? Você conhece a Ana Claire? Não. A Ana, se ela estiver por aqui, talvez ela vá descer aqui hoje. Quem que era a Ana Claire? Ana Claire, há 3 anos atrás, ela era só a nossa técnica de segurança. Não é menosprezando a atividade, a função, não é nada disso. É só para dizer que ela só fazia a função de técnica de segurança, ela não fazia mais nada aqui dentro. Ela já me conhecia há mais de 15 anos, né? Então assim, a gente tinha um relacionamento profissional, ela já me conhecia. Porém, ela não me conhecia como gestor. A gente já tinha conversado várias vezes, a gente não se acertava nas conversas, as coisas não se alinhavam. E ela era próxima da minha lista de demissão. Mas antes de eu sair demitindo as pessoas e contratando como a gente fazia isso com muita frequência, o que eu precisei fazer? Eu falei, quer saber, vou praticar aquilo que eu fui aprender. Eu cheguei para a Ana, sentei com ela, quando o meu escritório ainda, a minha sala era aqui nesse cantinho. Tivemos uma conversa muito dura e muito difícil por umas 4 horas. Eu disse para ela tudo aquilo que eu esperava do trabalho dela, ou seja, nós fomos alinhar as nossas expectativas. Eu disse para ela tudo aquilo que eu esperava, o que eu achava que ela precisava fazer, o que ela precisava entregar, com clareza, mas também com educação. Mas uma coisa muito importante que eu precisei fazer e aprender a fazer que eu nunca tinha feito, que era ouvir. Eu falei tudo o que eu precisava enquanto dono da empresa, enquanto gestor, enquanto líder, mas eu também tive que estar preparado para ouvir, tá? Então, foi uma conversa muito dura, muito difícil, porém, ela, além de ser também técnica de segurança, hoje ela sempre foi, né, biomédica, mas ela também é um dos meus braços direitos aqui na clínica. Não tem o que essa mulher não faça hoje aqui. Então, eu dou sempre o exemplo dela porque ela foi uma pessoa que, a primeira que eu tive que ter a conversa difícil que eu nunca tive com o meu time, para poder falar o que eu precisava falar, aprender a ter conversas difíceis, mas também a escutar. E isso foi uma mudança muito grande no relacionamento meu, dela, e é o que eu estimulo com que ela faça, é o que ela faz hoje com o time dela. Então, assim, são coisas fáceis de serem feitas? Não, mas elas precisam ser feitas. E isso precisa partir de quem? De nós, que somos líderes. E chama a Ana aqui. Vou aproveitar, vou apresentar a Ana para vocês, que é a pessoa aqui que eu estou fofocando e falando dela. Né? Assim, e sempre que a gente tem a oportunidade... Bom dia, Ana. Bom Tudo dia. bem? Eu gosto de chamar a Ana para vocês ouvirem dela também, de como foi esse momento. Eu não fiz o teste com eles ainda não, tá, Ana? Tá? Mas eu estava dando o nosso exemplo aqui, porque é importante você ouvirem também do colaborador, não só do dono da empresa. Apesar de eu ser líder,
Eu sou o dono da empresa. Então eu tive que aprender algumas coisas na maneira de lidar, falar, mas eu gostaria que vocês ouvissem hoje dela, de como foi essa experiência, de como foi essa nossa conversa difícil, que não foi legal, né, Ana? Não, legal no sentido assim, ninguém foi grosseiro, mas foi difícil, tanto para mim quanto para ela. Só que eu mudei muito, mas ela também mudou muito. Hoje o cargo que ela ocupa não é qualquer cargo, ela é um dos meus braços direitos aqui. E a gente ainda tem muitas conversas difíceis. E não são fáceis. As metas são fáceis aqui, Ana? Não são fáceis. Tem muita cobrança? Tem, mas esse relacionamento ficou mais fácil, ficou mais transparente, não tem mimimi, né, Ana? Não fica aquele, viu? A gente sabe que isso atrapalha muito o nosso dia a dia, mas quando a gente tem clareza nas conversas, nas relações dentro das nossas empresas, as coisas facilitam muito. Fala um pouquinho para eles, Ana. Estava focando em mim, né? Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Claire, tá? Para não me alongar muito também, eu só vim dar uma pincelada no nosso story, porque a gente gosta muito de contar o que aconteceu aqui na clínica, comigo e principalmente com o doutor, nosso relacionamento. Já contou para vocês como que era o nosso relacionamento, que realmente nunca faltou respeito, tá? Deixar bem claro isso, nem da minha parte, muito menos da parte dele, mas a gente não tinha clareza e não conseguia avançar. Nós entregávamos muita coisa, fazíamos muita coisa, mas sem aquela organização e principalmente sem aquele direcionamento que a gente precisa enquanto líder. Então, assim, eu não era líder em SART, eu era técnico, então ficava só na parte operacional realmente. Na parte de segurança já era biomédico formado, mas ele também já tinha me oferecido esse cargo, mas pelo nosso relacionamento, pela a nossa condução das coisas, eu não aceitei naquele momento. Então, eu fiquei só na parte técnica. Então, com o passar do tempo, fiquei aqui acho que uns 3 anos antes da gente ter essa conversa. Então, fiquei 3 anos na parte técnica especificamente. E depois dessa conversa, foi realmente 4 horas, tá? Não, mentira. Sem café, sem água e sem banheiro. Então, foi uma conversa complicada, mas foi uma conversa muito necessária, porque o doutor ele me falou todas as expectativas dele depois que ele saiu, foi estudar, enfim, ficou, acho que foi 2 anos. Quase isso, né? 2 anos fora da clínica, estudando, para mim fazer gestão depois. E eu também falei tudo que eu gostaria, que eu precisava, principalmente para ele, enquanto meu líder direto. Então foi realmente uma conversa muito difícil, uma das conversas mais difíceis que eu já tive nesses quase 15 anos de segurança do trabalho, e aí bons anos também trabalhando. É complicado, porque é difícil você falar para o seu gestor, cara a cara, o que você espera dele, e pontuar tudo aquilo que você vê que poderia melhorar ou que poderia ser ajustado. E também eu tive que ouvir muita coisa da minha personalidade, da minha maneira. Eu sou uma pessoa muito... Dr. Sérgio, nem se fala. Também difícil. Então, imagina, 2 pessoas difíceis de lidar, totalmente técnicas, os dois, e tentando fazer gestão de pessoas. Então, levamos todos eles no mesmo balaio, no mesmo caldeirão, para sair no resultado. Mas a gente conseguiu fazer esse resultado. Foi difícil, eu tive que abrir o meu coração para ele, as minhas expectativas, ele também, o dele, para a gente construir o que a gente tem hoje. Não é fácil, a gente tem meta, tem conversa difícil, ou eu não liderava ninguém antes, agora eu lidero o que inteiro. Então é difícil você conduzir tudo isso. Mas foi muito fácil. E é muito fácil hoje, porque a gente tem o norte. A gente sabe onde a gente quer chegar. A gente tem uma cultura nessa empresa multidisciplinar, né, forte. Então, nada... E muito também a questão técnica que nos ajuda com a questão ética. Então, tudo isso é muito claro aqui no site. Então, nada que possa fugir disso hoje ela pode ser aceita ou ela é mais ou menos assim. Não, nossa meta é essa, a gente vai trabalhar para cumprir ela. Mas quando nossa liderança, Paulo, correndo funcionária e também como líder hoje, quando a gente tem direcionamento e dá direcionamento para os nossos liderados, e a gente tem esse direcionamento da gestão, o que eles querem, da maneira que querem, e eles nos ajudam a chegar até lá, isso facilita. É muito difícil você chegar num objetivo sem um norte. Então, a gente brinca muito que quando você não tem caminho, qualquer caminho serve. E é isso. Então, se você não tem direcionamento, se você não está alinhado com as expectativas, com o fluxo da empresa, isso você vai seguindo para qualquer lugar. Então, se vocês, como líderes, vocês não têm essa visão clara,
os liderados de vocês também não vão ter. Então, quando eu amo trabalhar aqui no site, eu tenho quase 6 anos, é um lugar que eu quero estar. Então, eu levanto de manhã, ontem eu saí daqui às 3h40 da noite, eu cheguei antes das 7, 8. Eu gosto aqui, eu amo o que eu faço, não me custa. Eu cheguei no momento antes dessa conversa e realmente eu não gostava de vir trabalhar, eu não queria vir mais. Então, provavelmente, ou o doutor ia me demitir ou ia pedir demissão. Eu já estava nesse caminho. Eu não queria mais estar aqui. Não era um lugar mais que eu tinha conexão, ou que eu me sentia ligado, ou que eu levantava de manhã, como aconteceu hoje, né? Eu preciso de um monte de coisa para fazer. E é gostoso de estar aqui. Hoje, as pessoas gostam de estar aqui. Então, a gente chegou nesse patamar realmente. O doutor contou toda a história, mas a gente chegou num patamar muito complicado para nós em questão de funcionar. Porque era isso, a gente não tinha esse direcionamento, a gente não estava muito claro as coisas que a clínica queria para nós. Então, eu, como funcionário, cheguei a esse ponto. Falaram, não quero mais estar aqui, né? Então, vou procurar outra coisa, pensar em procurar outra coisa. E hoje não acontece isso, graças a Deus. Eu gosto de estar aqui. Então, eu não me importo de cumprir meu expediente e estar aqui no outro dia de manhã porque eu tenho outras coisas para fazer, porque faz parte do meu trabalho. Eu faço isso com prazer. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, não é trabalho. É justamente uma satisfação, né, para a gente como indivíduo. Você fala dos nossos treinamentos do psicossocial especificamente. Que quando você gosta do que faz, isso te torna prazeroso. As nossas dificuldades externas na nossa vida pessoal, isso vai se dissipando no nosso ambiente de trabalho. Porque se o contrário também acontece, se você está com um problema pessoal e você já tem uma patologia, uma depressão e uma fome, mas se você chega no trabalho, aquele ambiente não é um ambiente legal, isso piora. Então é justamente hoje, focando na NR1, mas não só na NR1, mas o resultado, lucratividade mesmo das empresas, isso precisa mudar. O nosso ambiente de trabalho precisa mudar e não tem como ambiente de trabalho mudar se partir de funcionário, tá? Isso não existe. Na pirâmide, isso não existe. Mudanças relacionadas ao lucro, a resultados, a autonomia, enfim, tudo relacionado à gestão precisa vir da gestão, precisa vir do dono, seguir para a liderança e da liderança para os nossos liderados. Os nossos liderados é espelho de cada líder. Então, se algo está dando errado, a culpa é de quem, doutor César? É da liderança. Então, assim, quando tem um problema aqui no Insight com um dos meus setores, saúde, segurança do trabalho, enfim, o doutor César não vai chamar o meu liderado para perguntar para ele o que está acontecendo. A responsável por isso sou eu. E eu sei disso. Eu tenho clareza disso. Então, eu não fico chateado quando ele me chama na segunda-feira e me cobra as metas, porque eu sei que é esse o meu trabalho. Eu estou aqui para isso, para resolver os problemas, para direcionamento para a minha equipe. Então, assim, o que eu tenho para contribuir para vocês dois, se eu posso, né, não sei licença para isso, é que nós, como líderes, a gente começa a mudar a visão, principalmente de escutar o que é preciso, de ter essa abertura e escutar sem julgamento. A gente, como pessoa, indivíduo, a gente já tem aquele pré-julgamento indiferente de qualquer coisa. A gente fala, porque é isso, porque é... Não, mas é escutar sem nenhum tipo de pré-julgamento. Precisa ter esse filtro, que tem algumas coisas que acontecem que você tentou enfrentar, algumas coisas não são necessárias, enfim. Mas ouvir o seu liderado, o que é preciso, o que ele gostaria, e também aprender e a começar a comunicar. Às vezes, para a gente parece meio óbvio, mas para o nosso liderado não é tanto, né? Ou ele mesmo não consegue identificar. Mas era isso. Só para me apresentar para vocês. Não, daqui a pouco a Ana vai vir dar palestra no meu lugar. Vai vir dar treinamento. Eu começo a empolgar. E até porque é o seguinte, pessoal, até pegando o gancho do que a Ana falou, vamos lá. Quem é que busca os resultados dentro das empresas? É IA? É máquina? São pessoas. Então, nós, enquanto líderes, quando a gente fica bom em treinar pessoas, que é aquilo que eu falei no começo, uma das coisas principais de todo líder são treinar pessoas. Quem busca os resultados são pessoas. Então, quando a gente fica bom nisso, os resultados, eles aparecem. É difícil? É, mas também é possível com treinamento, com desenvolvimento e tudo mais. Obrigado, Ana. Gente, obrigado. Fica com Deus, boa semana. Se alongar era só para me apresentar. E nos vemos, hein? Obrigado.
Bom, gente, vocês tiveram a oportunidade de ouvir um pouquinho de uma das minhas líderes, que não era líder até 3 anos atrás, ela era apenas uma técnica de segurança. E eu gosto muito, né, reforçando, porque assim, ela foi um caso real daquilo que eu precisei fazer, do meu jeitão de ser. Para quem entende de perfil comportamental, ela falou que eu sou difícil. Eu sou extremamente difícil como gestor, porque você que falou, né? Então vamos lá, você vai saber, acho que a maioria dos RHs também. Eu sou analítico no talo. Já vi umas pessoas assim, O que é o analítico? A pessoa extremamente detalhista, focada em detalhes, exigente, uma pessoa difícil. E segundo perfil comportamental mais forte meu, executor. Então vocês imaginem o seguinte, analista e executor são pessoas fáceis? Extremamente difíceis. E para ajudar ainda sou da geração X, zoinho puxado ainda com a exigência já cultural, já é um pouquinho mais ainda, ou seja, eu tenho tudo para não ser um cara fácil, ou seja, eu sou difícil mesmo. Mas se eu quisesse tocar a minha empresa de uma maneira adequada e que ela desse resultado, eu precisava mudar algumas coisas. Então, para finalizar, uma coisa que eu ouvi de um recrutador de RH, quando ele veio trabalhar comigo uma vez, ele chegou assim para mim e falou assim, doutor César, eu vou te confessar uma coisa. Eu falei, diga. Há alguns meses atrás, quase um ano atrás, eu cansei de receber currículo da ISAT. Eu falei, eu sei. Era assim. Ele falou assim, mas o engraçado é que eu estou aqui com vocês hoje, mas eu não estou vendo isso hoje. Eu falei, eu sei também, porque as coisas foram mudando. Quer dizer que aqui está perfeitinho? Não, cara. Gente, aqui é tiro e grito, confusão, como a Ana falou, todo dia. Mas a gente aprendeu a lidar com isso. A nossa rotatividade era enorme. Lembra que eu falei para vocês o entra e sai de pessoas? Por 1 ano e meio, a nossa rotatividade aqui na clínica foi 0. Nós estamos hoje quase 0. Precisamos fazer alguns ajustes, mas a nossa rotatividade hoje ela é quase 0. Nosso time não é pequeno, nós somos em quase 50 pessoas aqui dentro. Né? E um detalhe, mais de 60% do nosso time é geração Z. Ah, é lindo, maravilhoso. Cara, tira e grito, confusão, todo dia como é nas empresas de vocês. A diferença é que nós passamos a entender algumas coisas, a formar os nossos líderes de uma maneira melhor para que a gente pudesse ir melhorando cada vez mais. Então, depois de muito trabalho, depois de muito amadurecimento, depois de muito treinamento, nós passamos de uma alta rotatividade para uma estabilidade, mais clareza de papéis, como a Ana falou, a questão de direcionamento, e isso precisa partir de quem? É do colaborador? É da liderança. Porque se a liderança não fizer isso, não vai funcionar. Não adianta a gente cobrar do colaborador. Uma coisa que foi muito difícil para mim aceitar e entender, por exemplo, era o quê? Se deu problema num setor, de quem é a responsabilidade? É da liderança. Não é do fulaninho lá da recepção da minha menina, não. É do líder da recepção a responsabilidade. Porque às vezes a gente tem a mania de falar assim, mas é o fulano. Não. Aqui eu não aceito quando eu vou a um determinado setor, eu ouvir falar, é o fulano. Não. A responsabilidade é da liderança. Ou seja, a liderança não está fazendo aquilo que precisa ser feito para alinhar o setor. Porque senão a gente fica terceirizando culpa e responsabilidade dentro da empresa. Aí as coisas não funcionam. Então, o nosso programa, na verdade, ele nasce também dessa experiência. Nós diminuímos erros, diminuímos retrabalhos, diminuímos confusões, desgastes emocionais. Isso ajudou e melhorou muito, inclusive, os nossos resultados. Novamente, estamos perfeitinhos? É óbvio que não. Porém, hoje o pessoal quer fazer acontecer, quer mudar, quer melhorar. Assim como vocês, a Ana disse para vocês agora. E uma coisa muito importante que eu aprendi também foi o seguinte. O líder, ele pode ser tanto um fator de risco, quanto um fator de proteção dentro das empresas. E algumas coisas que eu precisei aprender foi que a mesma meta, ela pode engajar, ou ela pode gerar adoecimento dentro da empresa. Uma mesma cobrança, ela pode gerar responsabilidade ou medo. Uma mesma mudança pode gerar confiança ou insegurança. Uma mesma conversa, ela pode corrigir ou pode destruir um relacionamento na tua empresa. Ou seja, muitas vezes a diferença não está apenas naquilo que precisa ser feito, mas no como é feito, como o líder comunica, como o líder acompanha, como ele lidera. E é por isso que liderança tem tudo a ver com o risco psicossocial.
E assim, gente, líder não é psicólogo não, tá? Tem muita gente que acha que líder não precisa virar psicólogo, porém ele precisa entender que as suas atitudes têm consequências no seu time. Muitas vezes os nossos colaboradores, eles não estão desmotivados, eles estão perdidos. Muitas vezes ele não é incompetente, ele não recebeu clareza do que ele precisa fazer. Muitas vezes a equipe não está sem vontade, ela está sem direção, sem GPS. Ela está sem prioridade e sem comunicação adequada. Então, as pessoas não precisam apenas de cobrança, elas precisam também de direção. Então, vamos sair um pouquinho da folha de papel e vamos conectar isso diretamente com o que acontece no nosso dia na empresa. Agora, eu quero que vocês imaginem isso que vocês fizeram agora, essa dinâmica acontecendo todos os dias dentro das nossas empresas. Só que, ao invés das pessoas e de nós ficarmos buscando números numa folha de papel, as pessoas, o nosso time precisa fazer o quê? Atender cliente, cumprir meta, responder mensagens, resolver problemas, lidar com pessoas, lidar com cobranças, com prazos, resolver conflitos, mudanças, pressão, ou seja, se não existe clareza, se não existe método, se não existe uma comunicação adequada, se o líder apenas ficar cobrando o resultado, mas sem dar uma direção, o trabalho ele vira desgaste, ele vira pressão, ou seja, a mesma tarefa, sem clareza, ela vira pressão. Agora, com método e com comunicação adequada, ela vira resultado. Onde é que a gente foi depois que eu dei uma direção para vocês? Foram muito mais longe. E a tarefa era exatamente a mesma, não mudou nada. O tempo era exatamente o mesmo. E isso acontece todos os dias nas nossas empresas. E eu gostaria que vocês guardassem essa frase. A mesma tarefa, sem clareza, ela vira pressão. Com método, com clareza, ela vira resultado. A empresa ela não deve invadir a vida pessoal do trabalhador. O líder não deve querer fazer papel de psicólogo. E o RH também não deve sair por aí dando diagnóstico, porque o foco é o trabalho. Como o trabalho é organizado, como a liderança se comunica, como as metas são definidas, como os conflitos são tratados, como as mudanças são conduzidas dentro das nossas empresas, como as pessoas são cobradas. Ou seja, o risco psicossocial ele é gestão do trabalho, é liderança, é comunicação, é cultura, é relação humana dentro da empresa. E para isso não ficar no abstrato, nós vamos olhar aonde esses riscos acontecem no dia a dia nas empresas. E na prática, esses riscos eles aparecem em situações muito comuns. Aparece quando o colaborador não sabe exatamente o que se espera dele. Vamos lá, pessoal. Com a dificuldade que nós estamos de contratar pessoas, como é que funciona normalmente nos RHs? Não estou dizendo que seja aqui dentro, tá? Isso aqui, da porta para fora, isso acontece muito frequente. Está tão difícil de contratar as pessoas que as empresas estão grudando assim, a galera pelos cabelos, assim, cara, tá andando uma perna só, um braço, bora para dentro para trabalhar. O RH, meia horinha, uma horinha, missão, visão, valor, amigão, vai produzir. É assim ou não é? E às vezes a gente não tem tempo para explicar para a galera nova que está entrando, de fato, o que se espera dele. E essa confusão, e eu sei que não é simples isso, na correria nós fazemos isso, só que o cabra fica perdido. E isso é muito ruim, tá? Aparecem esses riscos também quando a comunicação ela é ruim, quando surgem boatos, insegurança, mudanças mal explicadas. Quantas mudanças acontecem dentro das nossas empresas e a gente não comunica para o time? Mudou, ele descobre. Alguém, um procedimento mudou e ninguém falou nada. Isso acontece? Acontece. Isso pode virar risco? Pode. Aparece também quando tudo é urgente, quando a equipe é insuficiente, quando a pressão
ela é contínua. Aparece quando as pessoas não têm autonomia para resolver nada, mas são cobradas por tudo. Vamos lá. É bom trabalhar sem autonomia? Gente, é uma das coisas mais ruins que tem. Claro, existem determinadas atividades, principalmente na construção civil, existem operações de máquinas, equipamentos, indústria. O colaborador não pode fazer o que quer, não, porque senão dá ruim. Tem que ter procedimento, é assim que tem que fazer e não inventa moda. Mas o mínimo de autonomia, claro, dependendo da atividade, as pessoas precisam para poder executar o seu trabalho. Concordam com isso? Então, a autonomia é algo extremamente importante. Aparece também quando a liderança cobra de uma forma agressiva, não dá feedback e tratam as pessoas de uma forma desigual. Aparece também em conflitos, fofocas, tensões, equipes divididas. E aparece também quando as pessoas trabalham com medo constante de punição, medo de exposição, medo de demissão. E tudo isso faz parte da realidade das empresas. E é por isso que esse tema dos riscos psicossociais, eles não podem ser só tratados como documento. Ele precisa ser tratado também como liderança. Quando essas situações elas se tornam repetidas dentro da empresa e elas não são tratadas, elas deixam de ser pequenos ruídos e começam a gerar impacto para todo mundo dentro da empresa. Gera impacto para as pessoas, que tipo de impacto? Estresse, ansiedade, desmotivações, perdas de confiança, conflitos, quedas de energia, afastamentos, piora do clima. Para a empresa, quais são os impactos para as empresas? Aumento de absenteísmo, aumento de rotatividade, retrabalhos, quedas de produtividade, aumentos de erros, perda de talentos, passivos trabalhistas e piora da imagem organizacional. E aqui eu queria reforçar com vocês uma mensagem muito importante. Cuidar de pessoas não é só uma pauta humana, também é uma pauta estratégica. Cuidar de pessoas é cuidar de resultado. Lembra quando eu falei para vocês quem é que busca os resultados dentro das nossas empresas? Pessoas. Uma empresa que perde pessoa o tempo todo também perde dinheiro. Uma empresa com líderes despreparados perde produtividade. Uma empresa com uma comunicação ruim gera muito retrabalho. Uma empresa com clima ruim perde muito talento. E é por isso que saúde, segurança, liderança e resultado, elas precisam estar na mesma conversa. E um dos desafios atuais que mais influenciam esses impactos nas empresas hoje é o quê? É a diferença entre as gerações. Vamos lá, quantas gerações tem dentro das empresas de vocês hoje? Nós temos lá os baby boomers, que é acima dos 61, a geração X, que é acima dos 44 anos, a geração Y, que é acima dos 28, 20 alguma coisa, e a geração Z famosa e a Alfa que está vindo já já. Quantas gerações tem dentro das nossas empresas hoje? No mínimo 4. Já tem algumas que têm já menor aprendiz, já tem 5. Para lidar com tudo isso é fácil? Está dando ruim? Está dando ruim. Vocês já perceberam que a maioria dos líderes dentro das empresas estão onde? Na X e na Y. E nós não estamos sabendo lidar com todas as gerações dentro das empresas. Vocês concordam com isso? E por que vocês acham que isso acontece? Vocês têm ideia? Lembra que eu falei lá no começo que o mundo do trabalho mudou? A comunicação mudou. Pessoal, uma coisa que eu precisei entender é que as gerações dentro das empresas, cada um tem um propósito diferente. Cada geração se comunica de maneira diferente. Cada geração tem uma expectativa diferente. Vocês já perceberam isso? A geração Z, por exemplo. Não estou falando mal da geração Z não, tá, gente? É só exemplificando aqui que o conflito é sempre com a geração Z. A gente bota a culpa na geração Z. A gente fala, como é que a geração X fala? Eu falava assim.
Essa geração não tem comprometimento, não tem apego ao trabalho. Eles não são comprometidos. Na minha época não era assim. Vocês assistiram minha palestra já, na verdade. Na minha época não era assim que acontecia. Nós falamos isso, não falamos, eu falava muito isso. Só que também uma coisa eu aprendi. Adianta eu ficar reclamando? Eles mudam alguma coisa porque eu estou reclamando? Não. Galerinha da geração X e Y. Vocês conhecem carteira de trabalho, né? Verdinha, azulzinha? Azul. Vocês já pegaram uma carteira de trabalho na mão. Geração Z, vocês já viram uma carteira de trabalho? Você trabalha no RH, né? Você teve uma carteira de trabalho? Mas a maioria não tem, gente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, eles não sabem nem o que é. Como é que é na nossa época? Carteira de trabalho, azulzinha lá. Você olhava lá, se tivesse um carimbo, dois, se tivesse mais de 2 carimbos, como é que a gente ficava? Meu Deus do céu. Não é? A gente ficava preocupado. Os nossos pais, meu Deus, tem mais de 2 carimbos ali no trabalho. Esse negócio de ficar saindo, entrando das empresas, a gente ficava desesperado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, essa galera nova não está nem aí. Eles nunca nem viram a carteira de trabalho. É tudo digital. Ou seja, quem trabalha com RH, e uma coisa que eu tenho aprendido e percebido, esse critério de entrar e sair dentro da empresa vai passar a não ser mais critério para contratar. Sabe aquele negócio que a gente ficava, poxa, esse cara entrou 2, 3, 4, 5 empresas, ser critério para contratar? Não vai ser mais. Por quê? Uma coisa muito importante que nós aprendemos com a nova geração também é o quê? Vocês sabem que uma das características principais da nova geração é o senso de pertencimento. Nós temos uma psicóloga aqui, eu acho que ela vai concordar comigo, né, doutora? É a sensação de pertencimento. Se eles não se sentirem pertencentes àquilo que eles estão fazendo e aonde eles estão, eles vão embora. Se tiver que escolher entre qualidade de vida e dinheiro, vocês já acham que eles vão escolher o quê? Qualidade de vida. Na nossa época era assim? Como é que era na nossa época? Alguém hierarquicamente maior que nós mandava, a gente obedecia. A gente podia não gostar, a gente podia não concordar, mas a gente simplesmente fazia e obedecia. Como é que é hoje? Você fala assim, olha, precisa fazer isso. Ele olha para você e fala, por quê? E como é que nós ficamos? Não vou dizer a palavra que vai ficar feio. Nós ficamos irados, nós ficamos muito bravos quando isso acontece. É que, na verdade, vamos lá, geração Z, não vamos contar para ninguém. A gente gostava de como a gente vivia? A gente fazia porque a cultura era aquela e pau, era assim que funcionava. Mas a gente para analisar hoje, a gente não gostava muito também da maneira que era. Só que hoje a galera mais nova, eles falam o que a gente não falava. Eles não aguentam mais coisas que nós aguentávamos antigamente. A gente baixava a cabeça, fazia, era assim, o pai era assim, a mãe era assim, o vô, vó e por aí ia. Mas uma outra reflexão também que me surgiu, até foi um questionamento de um treinamento que a gente deu. Eu falei que uma das características desses impactos todos são as gerações dentro das empresas, correto? Mas vocês já pararam para analisar que desde que o mundo é mundo, desde que existe trabalho, sempre existiram várias gerações dentro da empresa? Concordam? Por que vocês acham que isso mudou? De antigamente para cá. Tecnologia, informação. Vamos lá. Antigamente era mais padronizado, as famílias eram muito mais parecidas, porque a informação não chegava tão rápido, concordam? Era daquele jeitão. Vô, vó, as famílias eram muito padrão. Alguém manda, alguém obedece. Hoje não. A tecnologia foi chegando, foi avançando, a internet, ou seja, a gente se informa muito mais rápido. E querendo ou não, essas tecnologias elas foram moldando as culturas ao longo dos últimos anos. Por isso que nós estamos da maneira que nós estamos hoje. Podemos até não concordar, mas a realidade é essa. A internet, a informação rápida, o nosso WhatsApp. Viu, gente, eu estou falando aqui, como é que funciona hoje? O professor ensina, como é que era antigamente? Quem é do tempo da Barça aqui? Vocês conhecem a Barça? Ah, aí, ó, fica até mais aliviado. A galera mais nova nunca ouviu falar desse troço. Isso de comer, lista telefônica. Viu? Quantos de nós usamos lista telefônica, gente, para procurar número? Aí, ó, aquela falou assim, que o doutor acho que ficou louco, isso não existe na face da Terra.
Então, nós somos da época da Barça, o professor ensinava lá na frente, a gente simplesmente obedecia, entendia. Para a gente contestar algo, a gente tinha que ir na biblioteca, comprar livro para ler. Hoje não, o professor está lá na frente falando, o aluno está sentadinho aqui no celular e fala, esse cara está falando besteira, está atrasado já. Não é bem assim que funciona. Até para o médico. Como é que era antigamente? O médico falava, não, o médico não andava, flutuava, né? Os médicos mais antigos, eles não andavam, eles flutuavam. O médico falava, aquela montoeira de coisa, o paciente, ok, entendi, eu ouvi, está tudo certo. Como é que é hoje? O paciente chega no médico com diagnóstico, tratamento e ainda questiona o médico. Não estou falando de certo ou errado, mas é assim que funciona, porque a informação está aí para todo mundo. Então, as novas tecnologias, elas trouxeram muitas coisas boas, mas também trouxeram muitas coisas que talvez nós não ainda estivéssemos preparados para isso e tem moldado as culturas dentro das nossas empresas. E nós precisamos entender isso. Porque senão a gente ficar reclamando e rotulando as gerações, não vai rolar, não vai dar certo. Uma outra coisa importante. Vocês... Quem tem filho aqui? Ok. Nós, né, porque eu também tenho 3. A gente consegue, quem tem filho aqui, a gente consegue criar os nossos filhos da mesma maneira em que nós somos criados? Eu não estou falando abrir mão de valores e princípios que a gente tem para a nossa família, tá? Não é isso. Mas a gente consegue criar eles da mesma maneira? Esquece, não tem como. Aí vocês acham, vamos lá, os nossos filhos têm o nosso sangue, nós temos um relacionamento de amor afetivo, vínculo. Se nem os nossos filhos nós conseguimos educá-los, lidar com eles da mesma maneira em que nós fomos criados, vocês acham que os nossos liderados, que têm a idade dos nossos filhos, nós vamos conseguir lidar com eles da mesma maneira que nós fomos criados? Esquece. Isso não vai acontecer. Que não tem vínculo nenhum com a gente. Então nós precisamos entender tudo isso. E quando eu falo disso, pessoal, não é para a gente concordar com tudo que a nova geração quer, mas também a gente não pode ignorar que o mundo mudou. Tá? Porque quando eu falo isso, o pessoal acha, a gente tem, então quer dizer, doutor, que a gente tem que começar a concordar e fazer o que a nova geração... Não, não é isso. Só que a gente não pode ignorar que as coisas mudaram. Então nós vamos precisar nos adaptar. Exatamente. Ou seja, adaptar a liderança aos novos tempos não significa enfraquecer a liderança, significa amadurecer a liderança. E quando nós falamos de uma liderança mais humana, algumas pessoas acabam entendendo isso de uma maneira errada. Liderança humana não é liderança permissiva. Liderança moderna também não é liderança mole. Liderança é uma liderança clara, humana e também firme. Porque muitas pessoas acham que quando a gente ouve muito, a gente dá muita permissividade. Mas isso não é verdade. Vocês lembram quando a Ana falou? Aqui nós temos muita firmeza, a gente cobra muito. Porém, pela clareza, pela honestidade, pelo fato da gente ouvir e ser sincero e transparente, isso facilita o nosso relacionamento e a nossa comunicação. Então, o fato de eu cobrar, não fica que, nossa, o doutor César me cobrou. Não, ela sabe que vai ser cobrada. Por que ela vai ser cobrada? O que eu espero dela? E uma coisa que eu fui aprendendo a fazer muito e que me ajudou muito, eu chamo de... a gente faz um contrato de expectativa. O que eu espero dela? Mas eu também tenho que estar anotadinho o que ela espera de mim. O que ela espera da empresa. Porque senão fica algo unilateral. Eu espero isso de você. Mas o que você espera de mim também? Isso precisa existir na relação entre líder e liderado, porque senão as coisas não funcionam. O líder, ele precisa da clareza. O líder precisa dar limite, porque existem regras, existem padrões, existem responsabilidade. O líder precisa escutar, ele precisa entender antes de reagir. Nós, muitas vezes, a gente não escuta, a gente reage. E eu era muito assim, como líder, como dono. Algum colaborador falava um troço, eu já ia justificando, falando, porque não, a gente tem que aprender a ouvir antes de reagir. E isso faz uma diferença
enorme. E isso não significa ser permissivo. E quando o time entende isso, facilita muito. Ou seja, cuidado não é ausência de cobrança. Cuidado é cobrar com clareza, com justiça, com respeito. O líder ele pode sim ser firme sem ser agressivo. Ele pode ser próximo sem ser permissivo. Ele também pode ser humano sem perder a autoridade. Mas liderança clara, humana e firme, ela precisa sair desse discurso e ela precisa vir à prática. E é por isso que eu quero deixar uma ferramenta para vocês, prática, para que vocês possam aplicar já isso amanhã. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu quando fazia os meus treinamentos, às vezes eu ouvia algo muito legal, só que eu só ouvia. Vocês têm um bloquinho de notas, então quem não está anotando, eu sugiro que faça. Uma coisa que viu de legal, falou assim, cara, eu vou anotar isso aqui para mim poder fazer, porque a gente esquece. Vocês sabiam que estatisticamente a gente só absorve quando a gente vai num treinamento, numa palestra, qualquer coisa. Sabe quantos por cento que a gente absorve? Se a gente não anotar nada? 15%. Eu não sabia disso. Eu chegava na palestra e falei, cara, que troço legal que eu ouvi. Chegava no outro dia, o que era mesmo que aquele doido falou? A gente esquece. Então, tudo aquilo que vocês acharem que é bacana, anotem. Isso é muito legal, tá? Então, vamos para a conversa de 10 minutos do líder. O líder não precisa virar psicólogo, mas ele precisa aprender a fazer boas perguntas sobre o trabalho, sobre comunicação, sobre os obstáculos e a clareza da equipe. Pergunta simples. Primeira, você tem clareza do que é esperado de você? Parece ser besteira, gente, mas não é. Na correria que nós temos, isso é uma pergunta muito importante. Segunda pergunta, o que hoje mais dificulta o seu trabalho? Isso é importante porque cada um tem uma dificuldade diferente. Vocês já perceberam que no nosso dia a dia tem pessoas que têm mais facilidade para algumas coisas, outro para outras, e a gente precisa identificar isso. Nós, enquanto líderes, precisamos entender e identificar as dificuldades dos nossos liderados. Porque uma das coisas principais da nossa função é formar pessoas, é tirar os obstáculos para que eles possam alcançar os resultados que precisam. Terceiro, existe algo que está gerando retrabalho, pressão ou conflito? Quarto, o que eu, como líder, posso comunicar melhor? Lembra que eu falei para vocês, e vou dar um exemplo que acontece muito comum, que é muito comum em muitas empresas. A questão de comunicar melhor. Eu já dei o exemplo da manga e do abacaxi, né? Mas vou dar um outro exemplo. Quem entende de perfil comportamental, meu perfil analítico, né? Xarope, executor, estou sentado trabalhando aqui nessa sala. Aí entra um comunicador pela porta. Como é que o comunicador entra na sala? Bom dia, pessoal! Não é assim? É. Aí eu que sou analítico vou olhar para a pessoa, com essa minha cara, não vou dizer, mas eu vou pensar, mas que cabra chato da peste, não vou dizer, mas vou pensar. No máximo eu vou falar assim, bom dia, vou baixar a cabeça e continuar trabalhando. O comunicador que entrou pela porta vai olhar para mim e falar assim, cara chato da peste, né? Nem um bom dia direito ele me deu. Ou seja, é a mesma situação, mas cada um teve uma percepção diferente do outro. Então a questão da comunicação, ela é algo extremamente essencial para o nosso dia a dia. Então quando a gente aprende a comunicar melhor com as pessoas do nosso time e quando a gente entende que cada perfilzão, cada jeitão você precisa adaptar a maneira de se comunicar, facilita e evita muito problema. Quinta pergunta. Qual melhoria simples poderia ajudar você a entregar melhor? São perguntas simples. E detalhe, gente, nenhuma dessas perguntas invade a vida pessoal do colaborador. São perguntas sobre o quê? Sobre trabalho, sobre liderança, sobre comunicação e também sobre organização. E muitas vezes conversas simples como essa evitam um problemão enorme. E o valor dessas conversas, qual é? É evitar, é antecipar os problemas.
Porque muitos sinais eles já aparecem antes da crise. Vocês concordam com isso? Que assim, uma demissão de um colaborador essencial ou de qualquer colaborador, uma demissão, um processo trabalhista, vocês concordam que isso já vem acontecendo? Os sinais vão aparecendo, só que a gente simplesmente ignorou, não perguntou, deixa isso aí para lá, ninguém fez nada. Ou seja, nas crises elas não aparecem do nada, elas vêm dando sinais, só que a gente ignora. Acontece isso nas empresas de vocês? A gente sabe, vamos lá gente, a gente sabe que vai dar problema, não sabe? Sabe. Não é assim do nada, nossa, apareceu esse gestor aqui, até ontem estava tudo bem. Não, não estava, já estava dando ruim, os sinais já estavam aparecendo, a gente só não viu. Ou seja, liderar é perceber isso antes. É perceber antes da pessoa adoecer, antes de pedir demissão, antes de gerar o conflito, antes de gerar processo trabalhista, antes de comprometer um cliente, né? Claro que o líder não controla tudo dentro da empresa, né? Tudo. Existem questões pessoais, existem questões familiares, existem questões emocionais e sociais também que fogem do que a empresa pode controlar. Porém, o líder controla muito a forma como o trabalho ele é organizado, como ele é comunicado, como ele também é cobrado. Então, para transformar essa percepção e também em ação, eu acredito que a pergunta é: o que é que você como líder pode fazer já amanhã? Primeira coisa, sugestão, começar a dar clareza para o seu time, explicar a função, prioridade, prazos, qual é o padrão esperado. Segundo, aprender a dar feedback se a gente não faz, como eu também não sabia. Parece ser uma coisa simples, mas eu não sabia fazer, eu não sabia nem o que era. Né? Eu sei que às vezes não é fácil na nossa correria, já vou ter que ficar dando feedback, a gente pode banalizar o feedback, mas ele precisa ser feito. Ache um padrão, ache um ritual, se a cada 15, se a cada 30, mas ele precisa ser feito. E lide esses feedbacks como se fosse um contrato de expectativa. O que você espera do teu liderado, mas anote também o que ele espera de você, enquanto empresa. Porque senão as coisas não funcionam. Tá? Terceiro, organizar o trabalho, reduzir urgências desnecessárias, retrabalhos, ruídos de comunicação, pequenas mudanças de liderança, elas podem evitar grandes problemas de gestão. Porque às vezes o que a equipe precisa não é de palestra motivacional, eles precisam de clareza, eles precisam de rotina, eles precisam de prioridade, precisam de método. No final das contas, eles precisam da presença do líder. E às vezes a gente, na correria do dia a dia, na execução, a gente não está presente, né? E essa é uma das principais funções de um líder. Precisamos executar coisas? É óbvio que sim, mas não podemos esquecer do nosso principal papel, que é a presença com os nossos liderados. E é justamente para desenvolver essas atitudes nos líderes de uma forma contínua que nasce o nosso programa de desenvolvimento de líderes. Né? Ele nasce para apoiar as empresas na formação de lideranças mais preparadas para esse novo cenário de saúde e segurança. Então, para os clientes do ISAT, esses treinamentos que vocês estão tendo hoje, eles são recorrentes, eles dão direito também a um certificado, né? Terão conteúdos práticos, aplicáveis, com ações educativas e preventivas para auxiliar o desenvolvimento dos líderes, para ajudar a fortalecer uma cultura mais preventiva. Eu estava conversando com a Cris agora há pouco, né, Cris, sobre esses treinamentos. No início nós iríamos cobrar pelos treinamentos. Vamos lá, quem que já fez treinamento na empresa? É caro? Treinamento sempre é muito caro. Porém, eu também como empreendedor, como médico do trabalho, como perito e também como cristão, eu entendi que eu precisava compartilhar aquilo que eu fui aprendendo. Eu tive a oportunidade de ficar um tempo fora, São Paulo, muitos anos, aprendendo muita coisa. E muitos líderes de muitas empresas não têm essa condição, nem pode, muitos empresários também não.
Então nós sentimos que uma das obrigações que eu tinha, não era nem a obrigação, da missão que eu tinha era trazer e compartilhar esse conhecimento que a gente tem com vocês. Porque o momento em que nós vivemos hoje pede isso. Está fácil para todo mundo? Vocês estão lá na liderança, no dia a dia, no pega da empresa. Não está fácil. Então, eu me sinto muito bem, apesar também de ter muita coisa para fazer, de estar contribuindo e compartilhando todas as experiências que nós tivemos. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que dá resultado, porque isso aconteceu aqui dentro. Então, não estou dando exemplo de alguém. Não, isso aconteceu de fato no meu dia a dia, né? Isso me ajudou não só como empresário, mas como esposo, como pai. Eu fui aprendendo uma gama de coisas que influenciaram não só no meu relacionamento no trabalho com o meu time, mas também dentro da minha casa. Como eu falei para vocês, eu sou analítico, executor, cara extremamente exigente, japa, geração X, ou seja, difícil, né? Brabo. Então, tudo isso me ajudou a ter uma visão diferente do mundo, no trabalho, em casa, filhos e por aí vai. Então, de fato eu entendi que fazendo o que eu estou fazendo, eu estou cumprindo a minha missão pessoal, mas também a missão do ISAT. Qual é a missão do ISAT? Cuidar da saúde e da segurança de quem constrói esse Brasil, que são as pessoas e, consequentemente, as empresas. Então, pessoal, porque o desenvolvimento das lideranças aqui para nós, ela não vai acontecer num único encontro. Isso aqui é só apenas um dos treinamentos. A nossa ideia e é o que nós pretendemos é criar a nossa proposta é construir uma jornada de treinamentos que vão acontecer ao longo do ano para os nossos clientes. Então, é criar uma trilha de desenvolvimento, onde a gente vai falar sobre liderança como fator de proteção ou de risco, nós vamos falar sobre comunicação, nós vamos falar sobre feedbacks, sobre conversas difíceis, sobre gerações no trabalho. Inclusive, tem uma palestra que eu dei sobre as gerações, onde eu trago como lidar com a geração Z. É fantástico. Eu peguei algumas matérias do que eu estudei e assim é muito interessante. Uma outra coisa muito bacana e que me ajudou aqui dentro, vocês que são de RH vão entender, nós usamos muito aqui o perfil DISC. Quem que já ouviu falar do perfil DISC? Doutora, tem a de psicólogo que fala assim para mim, doutor, tem uma ferramenta muito melhor que o perfil DISC. Eu falei, eu sei, mas a questão não é, quando eu apliquei isso dentro da empresa, não era ser expert em perfil comportamental, na minha necessidade naquele momento. Eu queria que o meu time entendesse o que era perfil comportamental, que existem o jeitão das pessoas, qual era a característica de cada um. A ideia era que o meu time se conhecesse os colegas de trabalho e como a gente poderia melhorar. Por cada jeitão, a gente sabe quais são os problemas de cada perfil. Não é problema, aquilo que a gente precisa melhorar. Eu sou um cara muito duro e às vezes a minha maneira de lidar, se a pessoa não me conhece, ela me acha exigente demais ou muito duro em algumas cobranças. Um exemplo, o meu time hoje já sabe, vem falar comigo, não adianta falar assim, não, doutor, sabe o que é? É que tal coisa, é assim, porque eu ouvi falar, eu já vou olhar para ela e falar assim, tá, você tirou essa informação da onde? De qual estudo você trouxe, você achou isso? Ou seja, não adianta chegar comigo e falar aleatoriamente, não, porque eu sou assim. Para falar comigo tem que trazer, da onde tirou, qual é a fonte, quais os dados, números, estatística e por aí vai. É o meu jeitão. Não é porque eu não confio na pessoa, mas eu sou assim. Mas quando a gente explica isso para o nosso time, facilita a comunicação. Antigamente ele chegava e falava, meu Deus, doutor, não confia em mim. Hoje ele já sabe, já chega com tudo já. Se não tiver, não adianta nem começar a conversar porque não vai rolar. Mas é o meu jeitão de ser. Então quando a gente entende isso nos colegas de trabalho, a comunicação facilita e muito. Então, nós vamos falar sobre gerações, sobre organização do trabalho, sobre produtividade, sobre gestão de conflitos, prevenções de assédio. Vamos falar sobre absenteísmo, rotatividade, indicadores de pessoas. E nós vamos falar também de como executar melhor os planos de ações relacionados aos riscos psicossociais. Ou seja, o nosso programa ele nasce não para ser só um encontro isolado, mas sim uma jornada de desenvolvimento para os líderes e para as empresas que são clientes do ISAT. E claro, eu
também preciso fazer uma seguinte observação técnica para vocês sobre o papel do treinamento dentro do processo de gestão de riscos psicossociais. Esses treinamentos, eles podem e devem e vão fazer parte do plano de ações dos riscos psicossociais que vocês têm nas empresas. Porém, ele não substitui etapas obrigatórias. Quais são essas etapas obrigatórias? A empresa ainda continua precisando fazer o quê? Identificar os riscos, fazer o diagnóstico, avaliar, classificar, ter medidas de prevenção e ter plano de ação. Ok? Então não é porque eu participei de um dia de treinamento resolvi o problema de psicossocial da minha empresa. Não. Os treinamentos fazem parte do plano de ação e vão servir para comprovar tudo isso. Mas é como eu disse para a Cris, a parte de cumprimento legal é a parte simples. Mas a gente já entendeu que risco psicossocial, quando a gente fala de risco psicossocial, a gente está falando de resultado dentro das nossas empresas. Então, risco psicossocial parou de deixar de ser só um cumprimento de norma legal, mas para de fato a gente buscar resultado, tá? E nós entendemos também nesses nossos treinamentos, antigamente vinha só RH. Hoje não mais, hoje vem empresários, hoje vem líderes que não são de RH. Por quê? É fácil para o RH fazer tudo sozinho? Não. Cris, você precisa que uma pessoa que seja o seu líder está aqui para talvez ouvir tudo isso? Certamente. Porque isso facilita. Então, ontem, onde nós tivemos um treinamento dos nossos clientes, então tinha lá técnico de segurança, tinha engenheiro de obra, tinha líderes de RH também, tinha líderes administrativos, ou seja, esse tipo de treinamento não é só para RH, nem deve ser só para RH, é para qualquer liderança, para ajudar, porque todo mundo tem que estar na mesma sintonia, para isso facilitar. O líder, ele precisa entender essa execução. O documento que nós fazemos, eles apontam um caminho. As pessoas passam por esse caminho e os líderes que conduzem esse movimento. E é nesse ponto que o ISAT quer caminhar junto com as empresas, não só para entregar documentos, mas para ajudar a vocês a transformar esses planos de ações de vocês em prática. E essa prática em resultado. Então o ISAT, a gente não quer mais ser visto como uma empresa, uma clínica de saúde, segurança, faz laudo, faz documento, faz exame ocupacional. Nós queremos ser vistos e queremos ser de fato parceiros estratégicos para ajudar as empresas de vocês, além de cumprir as normas de saúde e segurança, mas também reduzir risco, melhorar os indicadores, desenvolver as lideranças de vocês, melhorar os indicadores, cuidar de pessoas e fortalecer principalmente os resultados. E essa é a nossa visão. Então, saúde e segurança do trabalho, como a Ana falou lá no começo, ela não pode mais ser vista como custo ou como obrigação, porque isso impacta no dia a dia e impacta no resultado das empresas. Então, olhando para tudo isso que nós conversamos aqui hoje, eu queria já caminhar para o nosso encerramento com algumas mensagens simples. Documento é importante, norma também é importante, o PGR é importante, o PCMSO também é importante. Porém, nenhuma empresa melhora apenas com documento. As empresas melhoram quando líderes melhoram. As empresas melhoram quando a comunicação melhora. As empresas melhoram quando as pessoas sabem o que se esperam delas. Uma empresa melhora quando existe respeito, quando existe clareza, quando existe justiça e responsabilidade. Então a nova NR1, essa modificação que ela trouxe, ela nos traz uma obrigação, mas também ela nos traz uma grande oportunidade. A oportunidade da gente olhar para as lideranças como parte da saúde, da segurança e principalmente dos resultados das empresas. Então, se a nova NR1 traz uma obrigação, ela também abre uma oportunidade para as empresas que querem sair na frente. Uma oportunidade para olhar para as pessoas de uma forma mais estratégica. Uma oportunidade para melhorar a forma como a gente lidera. Uma oportunidade para reduzir conflito, para reduzir absenteísmo, para reduzir rotatividade dentro das empresas, perder talentos.
uma oportunidade para transformar a saúde e a segurança em resultado empresarial. E esse é o propósito do nosso programa de liderança, de desenvolvimento de líderes ISAT. E eu comecei essa nossa conversa falando de Provérbios 24, sobre construir uma casa com sabedoria, entendimento e conhecimento. E eu quero encerrar também com uma reflexão também do texto de Provérbios. Ele diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Novamente, eu não trago esse texto num tom religioso, mas como uma reflexão sobre pessoas, sobre liderança e também sobre equilíbrio. Porque nesse contexto aqui, o coração, ele não é o órgão que bombeia o sangue. O coração, ele é o centro das nossas emoções, motivações, decisões de confiança, coragem, medos e atitude. E quando o nosso coração ele está sobrecarregado, ele está bagunçado, está confuso, isso aparece na nossa vida. Isso aparece no jeito da gente lidar com o nosso time, isso aparece como a gente lida com a nossa família, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Isso interfere na nossa maneira de liderar, isso interfere na nossa maneira de ser liderado. E é por isso que quando a gente fala de risco psicossocial, nós não estamos falando apenas de norma, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de ambientes que podem proteger ou pode adoecer. Nós estamos falando de líderes que podem ser fator de risco ou fator de proteção dentro das empresas. Ou seja, pessoal, cuidar do coração das pessoas não significa passar a mão na cabeça, significa criar ambientes com mais clareza, respeito, justiça, escuta e principalmente responsabilidade. Porque quando a gente cuida melhor das pessoas, nós cuidamos também da saúde, da segurança, da produtividade e do futuro das nossas empresas. E é com essa visão de cuidado de pessoas, eu quero deixar uma pequena provocação técnica para vocês e também estratégica aqui. Depois de tudo que a gente conversou hoje, eu acredito que a pergunta não é apenas: será que minha empresa precisa cumprir a NR1? Porque isso está claro já. Acho que a pergunta principal é: como é que está a maturidade da minha empresa para lidar com liderança, com comunicação, com a organização do trabalho, com os conflitos, com as gerações, com o absenteísmo e com a rotatividade dentro das nossas empresas. Talvez a tua empresa, as empresas de vocês já até tenham boas práticas. Talvez ela precise apenas organizar o que já tem. Talvez ela precise avaliar melhor os riscos ocupacionais. Talvez ela já até tenha um plano de ação estruturado que só precisa ser organizado. Mas o ponto central aqui é: não espere isso virar um problema. Não espere virar em afastamento, processos trabalhistas, perda de talentos ou desgastes com a equipe. Os riscos psicossociais, eles precisam ser avaliados, mas eles também precisam ser gerenciados. E quem executa essa gestão no dia a dia são vocês, as lideranças das empresas. E é por isso que nós, o ISAT, ficamos à disposição para uma conversa técnica para as empresas que precisarem tirar dúvidas sobre este assunto, orientando como avaliar, orientando como priorizar, como documentar, como ajudar a desenvolver os líderes de vocês. Porque no fim, pessoal, cuidar de saúde, de segurança das pessoas também é cuidar dos resultados das empresas. Tenha um excelente e abençoado dia e semana para todos nós.